Shalom, bem-vindos ao Instituto Resplandecer da Alma Egrégora Crística de Cura. Eu sou Zohar, sacerdotisa da Egrégora Crística, e hoje nós vamos dar continuidade aos estudos das cartas de Cristo. Eu espero que vocês estejam muito bem, meus iluminados, resplandecentes deste universo. Eu estou ainda com uma gripe muito forte. Ontem não teve vídeo porque eu não consegui gravar. Tô tossindo muito, então o vídeo vai ser mais rápido, mas eu não vou deixar de trazer a mensagem do Cristo aqui no nosso canal, tá? É o nosso encontro diário de todas as tardes, os estudos das cartas de Cristo. E se você é novo por aqui, curte, comenta, compartilha, já se inscreve, tá? Para você receber as notificações de novos vídeos, comenta. Se tiver alguma pergunta, deixa sua pergunta. Sim, que eu puder, eu respondo nos próximos vídeos, tá certo, pessoal? E acompanhe os estudos das cartas de Cristo. Nós temos vários vídeos aí no canal, desde o comecinho do primeiro vídeo dos estudos, né? Volte lá, ouça, para que você não fique, que você não perca o início desse conteúdo, desse estudo, que é muito importante, tá? Eu vou terminar esse estudo. Quando terminar esse estudo, futuramente, eu vou reiniciar esse estudo. Por quê? Nós vamos sempre estar fazendo os estudos das cartas de Cristo, e lógico, né? Se Jesus, ele nos trouxer um outro conteúdo, eu entro com um conteúdo novo. Mas, no momento, nós estamos com os estudos das cartas de Cristo. E eu quero estar sempre estudando as cartas com vocês, porque cada vez que a gente estuda, mesmo que a gente já tenha estudado uma, duas, três vezes, nós vamos conseguir aprender coisas novas. Porque a nossa mentalidade vai evoluindo, né? A nossa mentalidade, ela vai evoluindo com o tempo. Então, existem coisas que nós não observamos, não é? Em determinados momentos da nossa vida, nós compreendemos de uma forma, e depois a gente consegue retirar daquela mesma informação que nós tivemos em uma época da nossa vida, outros aprendizados. Então é importante a gente estar sempre estudando, tá? Então, quando terminar futuramente, a gente vai dar um tempinho e depois recomeçar os estudos novamente, e aí a gente vai começar a observar o que de novo nós vamos retirar das mesmas informações que o Cristo nos deixou. Tá certo, pessoal? Eu tô ainda com a gripe, com muita tosse, tô rouca. Então o vídeo vai ser bem rapidinho hoje, para que a gente não pare, porque ontem eu já não consegui gravar, né? Muita tosse, mas eu não posso parar. A gente tem que continuar. A palavra do Cristo tem que ecoar para o planeta, para o universo. Tá certo? Para todos os nossos irmãos. Ainda há tempo de se salvar, tá? E eu não tô falando de salvação eterna. Eu estou falando de salvação pessoal. Esse é o momento da sua salvação pessoal, né? E como eu falei no vídeo anterior, a gente só consegue evoluir quando a gente consegue entender as coisas. Para entender, a gente precisa estudar. Desculpa, para entender, a gente precisa estudar. Ter sabedoria, conhecimento. Então, vamos continuar os nossos estudos. Então, Jesus, quando ele obteve de Deus a resposta, né? E ele teve o entendimento de que o ser humano nasce com uma luz pura, maravilhosa, o poder de Deus nele, mas conforme ele vai crescendo, vai tendo contato através dos seus 5 sentidos com o mundo e com os outros, ele vai mudando a sua personalidade. Você sabia que uma criança... Eu estudo psicanálise, tá? Uma criança, ela tem o seu caráter formado até os 7 anos de idade. Então, é muito importante, né? Que nós, os pais, sejamos exemplos para os nossos filhos. Como uma criança que ela vive em um ambiente totalmente desequilibrado, com pais agressivos, com pais que falam palavrão, que são agressivos, que não se respeitam, que não respeitam as pessoas, que têm linguajar de baixo calão. Vão me desculpar, gente, isso não é preconceito. Ninguém precisa ser pobre para ser sem educação. A educação, ela vem de berço.
Isso significa que são os pais que dão educação para os filhos. Vocês estão vendo? Minha voz vai sumindo. É muito errado um pai e uma mãe achar que vai mandar o filho para a escola e que a professora vai educar. O tipo de conteúdo que a professora tem que abordar na escola é ensino, educação de ensino, que ele vai utilizar no dia a dia dele, de matéria, né? Física, biologia, matemática, português. Agora, ensino de caráter, quem dá são os pais. Os filhos refletem exatamente quem são os pais. Ah, mas o meu filho, não sei porque meu filho é assim, porque na minha casa ninguém é assim. É sim. Talvez você não tenha se dado conta. Né? Eu sou mãe de uma criança de 8 anos e eu sei o quanto é difícil criar um filho. E quanto eu me policio, porque eu não sou perfeita. Às vezes eu fico brava com ela, eu limito muito ela e aí eu me dou conta, eu falo, não, mas eu não posso agir assim, né? Eu tento corrigir ela, porque ela tá ficando o quê? Ela já tá saindo daquela fase de criancinha, passando, não digo adolescência ainda, porque ela tem 8 anos, mas ela já compreende mais as coisas. Então ela quer impor o quê? A vontade dela. E aí a gente tem que ser firme e ensinar o correto para os nossos filhos. A autoridade dentro de casa somos nós, os pais. Então, e nós temos que ter uma autoridade digna, não uma autoridade em cima de pancada, de palavrão, de xingamento, né? Quando a criança ela está num ambiente desordenado, num ambiente inóspito, né, de agressividade, pai bebe, briga, bate, xinga e grita, e ouvem músicas. Gente, tem música que, pelo amor do Senhor. Eu gravei um vídeo com a minha filha esses dias, na hora, pela batida da música, e pelo que eu não entendi o que estava sendo falado. Eu não entendi. E só é o vídeo rapidinho, né? Shorts. Aí ela falou, mãe, posso postar? Porque antes dela postar qualquer coisa, eu nem queria que ela tivesse YouTube, eu não gosto disso, mas ela tinha muita vontade de ter. E ela é uma menina muito sozinha, porque ela não tem amiguinhos que vêm brincar com ela, só tem uma amiguinha que vem brincar com ela, que mora mais perto de casa, e os primos, então ela fica mais sozinha. E eu tenho muita pena dela, porque eu cresci sozinha. Eu sei quanto que é difícil, né? A gente não tem quem brincar. Então ela fica muito grudada em mim. Então ela queria ter o YouTube porque ela se diverte. Eu esperei e agora esse ano nós fizemos o canalzinho dela no YouTube e ela só posta videozinho assim. E que eu fico muito em cima da Sofia, porque eu tenho muito medo da internet. A internet é maravilhosa, mas ela pode ser um perigo também. Nós pais temos que estar de olho. E aí, esses dias ela estava passando uns videozinhos e aqui do meu lado, eu trabalhando, só que eu tô trabalhando, mas tô de ouvido ali nela. E aí ela parou num vídeo que estava tocando a música que a gente tinha dançado esse vídeo com ela. E aí começou a tocar a letra. Falei, o que é isso? Eu falei, Sofia, pelo amor de Deus, agora deleta aquele vídeo que a gente postou dançando essa música. Eu deveria ter ouvido a música até o final. A gente ficou só na batida, mas a letra da música é horrível. Então, gente, a gente tem que prestar muita atenção em tudo, no que ouve, no que fala. E não foi por maldade. Eu, como mãe, deixei passar, né? A criança, ela não tem maldade. Lógico que tem criança que tem. Infelizmente, não vamos ser hipócritas, não. Né? Não vamos ser hipócritas. Tem crianças e crianças. A minha não é perfeita, mas ela não tem maldade. Porque eu crio ela tentando fazer com que ela não perca a infância dela, né? Eu cresci num lar desordenado. Eu conto isso aqui nos vídeos. Totalmente desordenado. Meu pai bebia, batia na minha mãe. Era aquela gritaria, falava palavrão. Eu não estou desmerecendo meu pai. Ele já faleceu, está no céu. Eu, antes dele morrer, cuidei dele por quase 2 anos. Então, o que eu tinha aqui resgatar com ele, graças a Deus, nós resgatamos. Eu acredito que ele me perdoou e eu perdoei ele, tá?
Não estou aqui desmerecendo, mas é um exemplo. Não adianta você querer tapar o sol com a peneira. Você viveu aquilo, né? E isso influencia muito em quem nós somos. A gente não pensa que não influencia, não. Influencia. Meu pai era agressivo. Ele só gritava, xingava e queria bater. E ele não estava nem aí, não. Tacava prato de comida no meu irmão, né? Eu morria de medo. Brigava com a minha mãe, não respeitava. Então, assim, gente, a minha mãe, ela teve muito pulso firme para poder criar nós, os filhos, e que nós não fôssemos como o exemplo que nós tivemos dentro de casa. E nós crescemos muito, eu acredito que todos nós, os 3 filhos, crescemos todos muito assim, tínhamos medo dele, né? E ficávamos tristes de ver como que ele tratava a nossa mãe. Desculpa, gente. Então, nós temos que... São poucas mães, não estou dizendo que mãe não consegue criar o filho sozinha, consegue porque eu crio a minha. Mas são poucas mães que, diante de uma situação como essa, com um companheiro assim, violento, consegue se sobrepor. E, infelizmente, isso afeta a personalidade, o caráter dos nossos filhos futuramente. E eles tendem a replicar aquilo que eles viveram lá na frente, quando eles estiverem com suas esposas, quando elas estiverem com seus maridos, né? Isso pode acontecer. Então, nós temos que ter muito cuidado para a formação do caráter dos nossos filhos, que vão, né, do momento que eles nascem até os 7 anos de idade. Depois é muito difícil a gente mudar. A mente deles já está formada do que eles acham que é certo, que é errado, né? De como agir, do que falar, de como ser, de se comportar. Por isso existem tantas crianças revoltadas por aí. Afetam de várias formas, não é só assim, mas tenta entender que os nossos filhos são os nossos reflexos, são os nossos espelhos. Eles refletem quem nós somos ou o ambiente em que eles vivem, né? Eles refletem a realidade da vida deles, tá bom? Então, fique sempre de olho nos seus filhos. Então, Jesus, ele nos disse isso, que nós nascemos com essa luz muito pura, muito brilhante, que é o poder divino dentro de nós, se manifestando, mas que nós perdemos esse poder durante a nossa caminhada, na nossa vida, quando começamos a colocar, né, a ter o contato com os nossos 5 sentidos, tato, fala, paladar, audição e visão. Nós começamos a modificar a nossa energia, a nossa luz, né? E ela, conforme nós vamos vivendo, ela vai se apagando. E aí o ser humano, ele perde aquela luz, aquele poder que ele já nasceu com ele, né? Poder divino de Deus. Tá certo? E aí ele começa a manifestar na vida dele exatamente aquilo que ele acredita. Ele está envolto por uma sombra, né? Ele vive com pensamentos negativos de revolta, enfim. Ele vive aprisionado numa sombra, é isso que se manifesta na vida dele. E as coisas só vão conseguir ser diferentes na vida de uma pessoa assim quando ela se dá conta que é responsável por tudo que acontece com ela, vem dela mesma, é ela mesma. Nós temos que ser responsáveis pela nossa própria vida. Ninguém é responsável por nada, né? Nós temos que ter essa responsabilidade. Não é Deus o responsável, não é nosso pai, nossa mãe, são responsáveis por nós até o momento em que a gente não consegue se virar sozinha, se manter sozinho, comer sozinho, beber sozinho, né? A gente ainda não trabalha. Nesse sentido, eles são responsáveis por nós. Nós fazemos de tudo pelos nossos filhos durante toda a nossa vida, né? Nós ajudamos, nós educamos, nós cuidamos. Mas a gente também tem que entender que chega uma hora que eles precisam o quê? Voar. Eu não estou dizendo para você largar seu filho pela rua, que ele não precisa de você. Não é isso. Vamos supor, você tem um filho que ele já tem 16 anos, ele já pode começar a se virar para te ajudar, né? Ele não pode começar a procurar um trabalho aí de menor aprendiz e estudar para ser menor aprendiz? A melhor coisa é começar a trabalhar cedo, porque ele cria responsabilidade, né? Agora, se ele é um filho muito bom e você tem condição de manter ele nos estudos, mantenha.
Manter ele nos estudos, até quando você conseguir, mas não deixe ele totalmente à vontade. Ele tem que ter uma ocupação que faça com que ele sinta responsabilidade, peso da vida adulta. Porque não é fácil a gente pôr um filho no mundo e criar ele e colocar ele lá, né, naquela situação boa, para que ele possa ser alguém na vida, para que ele tenha uma vida boa. Muitas vezes nós, os pais, nos sacrificamos, deixamos de ter coisas, de vivenciar situações para que ele tenha um futuro melhor. A gente abdica da nossa vida para que os nossos filhos tenham um futuro melhor. E eles têm que entender isso. Não é dar tudo de mão beijada pro filho, não. Aliás, a gente não tem que dar nada de mão beijada para ninguém, né? Então, vamos lá. Todos os problemas... Ai, meu Deus do céu, hoje tá complicado. Todos os problemas de uma existência difícil se encontram nos processos mentais do próprio homem. Foram somente as formas de consciência das pessoas, seus pensamentos, palavras, sentimentos e ações que criaram uma densa barreira entre sua consciência e a consciência criativa universal, que interpenetra o universo em cada folha, árvore, inseto, animal e ser humano. Também me foram mostradas as leis da existência, que controlam a capacidade humana para criar novas circunstâncias e ambientes, relações, realizações ou fracasso, prosperidade ou pobreza. Tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser, bom ou mal, naquilo se tornará. Tudo aquilo que teme que os outros lhe façam, assim eles farão. Tudo aquilo que espera que os outros lhe façam, primeiro deve fazer a eles, uma vez que assim está criando um padrão de consciência que voltará para abençoá-lo na medida em que tenha abençoado os outros. Tá certo, gente? Vocês entenderam? Tudo aquilo que a gente acredita que é. Tudo aquilo que a gente acredita que o outro pode fazer de ruim pra gente vai acontecer. Tudo aquilo que a gente pode fazer de bom para o outro e faz de bom para o outro, também retorna para a gente. Existe aquela lei do retorno, né? Tudo que você faz de bom para o outro volta para você, tudo que você faz de ruim para o outro também volta para você. Então é você que escolhe para quem você vai servir, né? Aquele ditado, você serve a Deus ou ao diabo? Porque não dá para servir a dois deuses ao mesmo tempo. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do encontro de hoje. Foi bem rapidinho, porque com essa gripe eu não tô conseguindo mesmo fazer vídeos mais longos, difícil para falar, para respirar, enfim. Espero que agora, a partir de segunda-feira, a gente consiga pegar firme aí, eu já tenha me recuperado, dar continuidade nos estudos de forma mais tranquila, né? Porque eu tenho que ficar parando a gravação para tossir. E tá muito chato isso, não tô gostando de ficar com gripe, não. É muito chatinho, né? Tá certo, gente? Então eu volto amanhã, se Deus quiser, pra gente dar continuidade, tá? Vai ser de novo um videozinho pequeno assim, porque a minha voz vai sumindo também, tá bom? Mas eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixa a sua perguntinha que eu respondo no próximo vídeo, tá ok? Então, como eu já falei, se você é novo aqui, curte, comenta, compartilha, já se inscreva, compartilha para que o canal cresça pelo mundo, para que essas mensagens cheguem a outras pessoas que precisam ouvir, né? Pode vir ajudar outras pessoas, tá certo, pessoal? E o canal também, ele cresça, tá? Nós estamos aqui para fazer a vontade do Cristo. Como eu já falei, sou terapeuta holística, trabalho com terapias holísticas, canalizei a mesa Cura Crística com a egrégora crística de cura. E se você tem interesse em fazer uma terapia, mesa Cura Crística, deixe um recado, me chame no privado, deixe um comentário que eu entro em contato assim que possível. Tá certo? Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus e namastê.